A Universitária FM apresenta Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Boa tarde, estamos iniciando mais uma série do programa Vida no Trabalho, que nessa edição será apresentado toda terça-feira às 15h, aqui pela sua Universitária FM, e sempre ouvindo especialistas sobre temas ligados ao mundo do trabalho, que é a proposta do nosso programa. Cotas raciais, sociais e o mercado de trabalho é o tema do nosso programa de hoje. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o coordenador especial de políticas públicas para a promoção da igualdade racial do governo do estado do Ceará, o Ivaldo Paixão, que gosta de ser tratado mais de Paixão e mais conhecido como Paixão. E teremos no programa de hoje, como debatedor, a participação do professor Cássio Aquino, ele que coordena o NUTRA, que é o Núcleo de Psicologia do Trabalho, que é vinculado ao curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. E lembrando que você pode participar desde já do nosso programa, já fazendo a sua pergunta, já fazendo seu comentário, pelo telefone 3366-7474, que tem alguém para lhe ouvir e lhe atender. E começamos pelo começo, né? O Brasil aprovou recentemente, agora já no final de agosto, a presidenta Dilma Rousseff assinou a lei que define a política de cotas raciais e sociais a ser adotada pelos institutos e universidades públicas do país. O senhor Paixão, né? Paixão, o senhor poderia explicar o teor dessa chamada lei das cotas? Quais são, assim, as principais diretrizes dessa nova lei? Perfeitamente. Boa tarde, ouvintes. Satisfação, obrigado pelo convite. É importante programas com esse foco puxem essa questão, porque a questão racial é uma questão que mexe com uma coisa que o brasileiro não gosta de colocar, que mexe com o mito da democracia racial. E essa lei 12.711, que é sancionada pela presidente da República, ela, na realidade, ela tramitou 13 anos no Congresso Nacional. 13 anos, então houve bastante tempo para debates, houve tempo para as pessoas colocarem seus argumentos, enfim. Nesse período também houve uma decisão que antecedeu, ainda neste ano, uma decisão do Supremo, considerando a constitucionalidade das cotas. Então, a partir do momento que ela se torna constitucional, ela não fere a Constituição, a presidenta Dilma se achou à vontade para sancionar quase sem nenhum veto. E esta lei das cotas, ela, na realidade, ela traz, a gente tem a compreensão que as cotas não são para ser uma coisa fixa para sempre. Então, elas são uma coisa, é um instrumento de inclusão racial e social, porém com prazo determinado. E a lei, ela já estabelece que no prazo de 10 anos, esta lei vai ser revista, ou seja, vai ser feita uma análise, saber se o que houve de inclusão, os fatos positivos ou negativos. No caso, a gente entende que 10 anos é o tempo de duas gerações acadêmicas. Na nossa avaliação, que talvez com 15 anos seria o suficiente para a questão das cotas. 3 gerações acadêmicas, no nosso entendimento, poderia ser o suficiente para fazer uma inclusão justa de igualdade racial. Essa lei, na realidade, ela reserva 50% das vagas para os estudantes oriundos de escola pública.
oriundos de escola pública, e dentro desses 50%, 25% são para oriundos de escola pública com renda familiar de até 1,5 salário, aliás, no máximo 1,5 salário mínimo. Então, essa lei, ela passa a ser também social, né? E ela destina os outros 25%, leva em consideração o PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar daquela unidade da federação, onde está sendo aplicada, para as ditas cotas raciais, para nossos irmãos negros, indígenas, por aí. O principal argumento hoje em favor das cotas é a correção das injustiças históricas, né, no país, como a escravidão e também outras diversas formas de desigualdade. Assim, na sua opinião, Paixão, no seu entendimento, seria a universidade, neste momento, o meio adequado para reparar esses erros históricos? Na realidade, o meio adequado deveria ter ocorrido aqui no Ceará em 1884, quando o Ceará, a nossa província do Ceará, para orgulho de todos nós cearenses, foi vanguarda por ocasião da abolição da escravatura, fazendo com que intelectuais do porte do nosso grande Vitor Hugo, lá dos Miseráveis, o que escreveu Os Miseráveis lá da França, ele naquele momento, em 1884, ele se congratulou com a população cearense, em 1884. E naquele momento, alguns abolicionistas chegaram a fazer uma lei prevendo 100% de cotas para os negros escravizados, os negros que tinham saído do processo de escravidão nas escolas agrícolas. Talvez se nós tivéssemos resolvido aquele problema lá, nós não estaríamos agora discutindo. Então, esse tempo já passou e muito. Então, por causa de uma coisa que não foi resolvida lá atrás, o Brasil, naquele momento, o Brasil era um país rural, né? E se tivesse incluído, logicamente, nós sabemos que a pessoa que era abolicionista, isso não queria dizer que ele não fosse racista. Ele era racista, mas ele era abolicionista. Achava que não deveria, achava que o trabalho cativo era degradante e não poderia acontecer. E, logicamente, há um entendimento, e nós temos esse entendimento, de que quando eles propunham as escolas agrícolas para os negros que estavam saindo da escravidão, era uma forma de controlar aqueles negros ali, porque havia, naquele tempo também, aquela questão de achar que os negros eram muito indolentes, e tanto é que logo depois foi criada a lei da vadiagem, que permaneceu por muito tempo. Então eles que ficavam com medo, com temor de que aqueles negros alforriados fossem para badernas, enfim, fossem para alguma outra tipo de que contrariasse a ordem pública. Então, ali eles previram. E mesmo assim não foi resolvido lá aquela questão. As cotas, aí vejam bem, o que foi negado em 1884, quando nós chegamos aqui em 1968, a lei federal número 5.465 cria justamente a lei do boi, que era uma lei onde ela estabelecia que os filhos dos fazendeiros tinham acesso sem vestibular às escolas agrícolas de nível superior. Então, cursos de veterinária, certo? Cursos de agrimensura, de agronomia, aquilo ali não houve nenhuma contestação. Se contrapondo aos abolicionistas que naquela época já defendiam ao contrário, né? 100% para os... E justamente, e deram essa lei do boi de 1968, dizer bem direitinho, tudo bem, era na época da ditadura, mas ela permaneceu até 1983. Quer dizer, ela durou 15 anos. E não houve nenhuma grita pública achando que os filhos dos fazendeiros estavam sendo privilegiados, que os filhos dos fazendeiros estavam contrariando a, entre aspas, meritocracia, que deve ser... é um componente, inclusive, certo? A gente, da forma que é colocada a questão
das ações afirmativas, no caso das cotas, pelos meios de comunicação, pelas associações das escolas profissionais, proprietários de cursinhos, essa turma que ganha dinheiro excluindo as pessoas, até eu seria contra. Eu não vou mentir, da forma como é posta, parece assim que não vai ter meritocracia, a pessoa se declara indígena, negro, automaticamente ele vai entrar no curso de comunicação social, entra no curso de engenharia, de medicina, e não é isso. A lei, ela não estabelece isso. E outra coisa, as pessoas pensam, não, mas aí, e a autonomia universitária? Ora, essa autonomia universitária tem que ser respeitada e nós defendemos. Agora, existem tem algumas leis que estão acima de autonomia universitária, certo? Então, por exemplo, uma lei federal, ela está acima. Então, o que cabe? Cabe a autonomia, as pessoas, o Conselho Universitário, dentro da sua autonomia, se adequar àquela lei e colocar suas proposições. Não pode... Mas em relação às cotas raciais, eu acredito que as universidades estão se adequando porque elas têm o prazo, segundo o decreto, de até 2016 implantarem a totalidade das cotas. Mas veja bem, isso aí é uma forma de postergar. A lei, ela fala em 10 anos. 10 anos, para ser, aliás, 10 anos é a reavaliação. São 4 anos. A lei prevê 4 anos até 2016. Vejam o que acontece. No Ceará, vamos colocar aqui o Ceará. O Ceará, quando eu estive agora em Brasília, com o professor José Jorge Carvalho, eu trouxe até aqui um livro dele, Inclusão Ética e Racial do Brasil. Esse professor José Jorge Carvalho, PhD, lá da Universidade de Brasília, e ele foi um dos mentores da implantação do sistema de cotas em 2003. Veja o que aconteceu com essa questão. De 1888, ou seja, quando houve a abolição da escravatura, até 2003, não foi feita nenhuma política de promoção de igualdade racial, de ação afirmativa para a questão dos nossos irmãos negros. Nesse período, o percentual de negros com curso superior, ou seja, no período de 110 anos, 109 anos, para a gente ser bem exato, em 109 anos, o percentual de negros com curso superior foi de 1,4%, o máximo que chegou. Desta forma, ou nós concordamos que os negros são realmente inferiores, né? Porque em 110 anos eles não ultrapassaram o percentual de 1,4%, ou então houve algum problema, houve algum detalhe. Conclusão, de 2003, quando foi implantada a primeira universidade, e hoje, em mais de 70 instituições públicas já estão implantadas a questão de cotas, o dado que eu tenho é de 2009, até 2009, em 2003 e 2009, o percentual de negros dentro da universidade passou para 6,1%, ou seja, aquele percentual que permaneceu por 110 anos estagnado, bastou que algumas universidades implantassem o sistema de cotas. Logicamente, também teve a questão do ProUni, houve uma série de outros mecanismos de inclusão. Mas só esses mecanismos fizeram com que aumentasse para 6,1%, ou seja, o que dá quase 4 e poucos por cento, aliás, 400%, em 10 anos, coisa que não aconteceu em 110 anos. Então, veja bem como a questão das cotas, elas fazem com que haja uma inclusão. E isso, para minha alegria, mostra que eu sou negro assumido, declarado e orgulhoso de ser negro, não somos inferiores. Mas vamos ouvir agora, o professor Cássio quer fazer uma observação. Na realidade, seguindo um pouco a proposta da sua pergunta inicial, e que eu passo para o Paixão também, eu acho que é fundamental a discussão das cotas nas universidades, mas eu acho que ela não é suficiente para promover essa inserção social. E aí está claro que a presidenta Dilma está para sancionar também uma questão das cotas dentro do serviço público, porque essas duas coisas elas têm que vir atreladas. A gente está discutindo aqui a possibilidade de cotas dentro do espaço do mercado de trabalho. E a gente está centrando aqui na discussão do negro, mas existem outros fatores também que precisam ser discutidos,
como, por exemplo, a inserção das mulheres. E se tem uma crítica muito forte, por exemplo, se faz a crítica, que é uma coisa muito do Brasil, mas é importante a gente lembrar, por exemplo, a Noruega fez a inserção de cotas para as mulheres dentro das empresas, inclusive dentro da iniciativa privada, e hoje o modelo norueguês é um modelo de referência em toda a Europa. Né? Se imaginava que quando se pensou a possibilidade de determinar que 40% da comissão de administração das empresas norueguesas tinha que ser compostas por mulheres, se imaginou, nós não vamos ter quadros qualificados, que é a mesma coisa que se discute em relação aos negros, como se houvesse uma diferença clara disso. E, na realidade, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Não que a gente possa falar que houve uma melhoria, mas não houve uma mudança dos quadros tal como havia antes. Então, assim, além da questão das cotas nas universidades, é preciso integrar com outras políticas que garantam também cotas no mercado de trabalho, na participação social como um todo. Então, a gente está discutindo a questão da universidade, mas a questão do mercado de trabalho, ela é fundamental. Nós teremos agora a nossa reportagem, ouviu algumas pessoas e gravou algumas perguntas. E nós vamos agora à primeira pergunta do público. Marília, funcionária pública. Qual a perspectiva de uma melhor inserção social no Brasil das classes mais pobres e dos negros com a adoção da lei de cotas? Sou mãe de um aluno do ensino médio e eu... As duas perguntas? Não, pode colocar as duas perguntas. Que o sistema de cotas ele aumenta a desigualdade para os alunos que pretendem cursar uma universidade federal? Paixão. Perfeitamente. A primeira pergunta, vou até retornar ao professor Cássio, é dizer o seguinte, a questão das cotas, pelos dados que eu passei anteriormente, aqui o livro do professor José Jorge Carvalho já também diz isso, é uma análise sobre a adoção do sistema de cotas lá na Universidade de Brasília, ela inclui, por esses dados, era 1,5, é 1,4 e hoje já temos 6,1 em 10 anos, esse aumento de 400%, coisa que não ocorreu em 110 anos. Ela incluiu, mas aí concordo. Há que haver a inserção visando o mercado de trabalho. E nós sabemos que um dos fatores, dos indicadores que faz com que as pessoas ascendam profissionalmente é pelo lado da educação. Então, uma coisa não é diferente da outra. Inclusive, professor, aqui eu uso o espaço do programa, que dia 13, agora dia 13 de novembro, no fórum ali do trabalho, no auditório do fórum do Fórum Trabalhista, aqui na Duque de Caxias, com o Cristão Gonçalves, ali naquele auditório, nós vamos lançar a segunda edição da pesquisa anual sobre inclusão no mercado de trabalho com recorte racial. E esse convite vai ser, já estou fazendo, vai ser a partir das 9 horas da manhã, e no dia 13. E ali nós vamos fazer comparação com o do ano que passou. E há realmente uma exceção grande. Tem havido, em função dessas várias políticas, porque quando a gente fala de cotas, não é só a questão também nas universidades. A própria lei, ela não fala só sobre a questão do ensino superior. A lei, ela prevê nas escolas técnicas, médias, públicas, médias, técnicas. Então, ela já prevê justamente isso, preparando uma mão de obra para haver a inclusão no mercado de trabalho. De forma, não vou falar oficiosa, mas nas empresas, por exemplo, o Itamaraty. No Itamaraty, as empresas terceirizadas que prestam serviço dentro do Itamaraty, o Itamaraty estabelece no edital, quando vai contratar essas empresas, que eles também já reservem algumas umas cotas para as pessoas que não estão incluídas, índios, negros, enfim. E alguns governos estaduais e o próprio governo federal, em alguns casos, também já faz essa previsão, porém só em terceirizado. O importante, como o professor citou, é que ele venha concursado mesmo, ele tenha concursado para ser servidor público concursado. Em relação à pergunta da nossa ouvinte sobre a inclusão, se essa política de cotas vai inclui em cima dos dados que eu acabei de apresentar. Em relação a
outra pessoa dizendo que vai aumentar a desigualdade. Não, é o contrário. Por exemplo, aqui no Ceará, nós temos, e nós ouvimos muito, as pessoas dizerem que aqui no Ceará não existem negros. Ora, se não existem negros, então são pessoas que nunca visitaram um presídio. Vou dar um exemplo. Outro convite que eu vou fazer agora para o dia 8, depois da manhã, na Secretaria de Justiça, dia 8 às 9 horas da manhã, na Secretaria de Justiça, vai ser lançado o primeiro censo presidenciário do Brasil. O estado do Ceará é o primeiro estado a fazer esse censo presidiário de mulheres. E a maioria delas, ali nesse censo, há o recorte racial, e ali estão os negros, dizendo a maioria das moças que estão lá reclusas, negras, né? Então os negros estão aí, os negros estão na base da pirâmide, no crack, na rua, no crack, ou nos baixos salários, ou no emprego informal. Então eu digo para nossa ouvinte que ela fique mais tranquila, até um exemplo, nós falamos muito em cultura de paz. E a gente vai, eu tenho ido participado de algumas caminhadas, a gente veste o branco pela paz, aquela coisa toda. Mas a gente vai, faz aquela caminhada e quando a gente chega na nossa casa, a gente tem que colocar aquela cerca elétrica, né? Tem que colocar tudo por causa de quê? Por causa da criminalidade. E a criminalidade, às vezes, não é fruto. Existe países onde existe miséria, mas não existe a criminalidade no ponto que está aqui no nosso Brasil. E eu puxei esse argumento para falar da Índia. A Índia é um país onde existe a miséria quase que absoluta. A gente vê aquilo ali. E lá na Índia tem um sistema de castas, né? E nesse sistema de castas tem uma casta que é os Dalits. Os Dalits, que é uma das castas mais baixas de lá, hoje, por causa da implantação do sistema de ação afirmativa, ou seja, sistema de cotas, hoje na Índia nós temos proporcionalmente mais professores nas universidades na Índia, e esses professores da casta Dalit, do que no Brasil negros da universidade, professores na universidade. Então é um dado, uma prova de que o sistema de cotas funcionou lá na Índia. E eu vou dar um exemplo, no próprio Estados Unidos, hoje nos Estados Unidos, já não se, muito dos estados não querem mais do sistema de cotas. Por quê? Não precisa mais. Da mesma forma como eu espero, quem sabe está aqui daqui a 10 anos ou 15 anos, dizendo, olha, não precisa mais então de cotas, agora aquilo ali foi uma solução paliativa, cumpriu o seu papel e agora que vai, não é isso? Nós temos agora a participação de ouvinte, o Joaquim Veridiano, ele é aqui da Parquelândia, aqui próximo. Ele faz um comentário, Paixão, e pede que você comente. O problema do Brasil na universidade não é do negro, é do pobre, ser pobre e não ter escolaridade para ingressar na universidade. Ele quer que você comente, por favor. Perfeitamente. A pobreza, eu entendo perfeitamente a pergunta, a colocação dele está correta. Agora tem um ingrediente, aqui eu vou me socorrer do professor, que mexe com a questão do trabalho, e eu também eu tenho escrito alguns artigos sobre a questão do negro no mercado de trabalho. E quando eu escrevi um livro chamado Abolição da Escravatura antes da Lei Áurea. E quando eu estava pesquisando para escrever esse livro, eu fui aqui na CAEM, aqui da Universidade, aqui da Economia, né? Isso. Aí ali na biblioteca lá, tinha acabado de ser colocada, não estava nem para consulta do público, uma monografia sobre a questão justamente racial e de gênero. Dava esses dois recortes, de gênero e de raça. E eu tomei um susto, aquilo ali, a bibliotecária lá não queria nem que eu consultasse, mas eu insisti tanto que ela acabou me permitindo que eu consultasse aquele trabalho, na realidade era uma dissertação de mestrado de 2005, ela foi premiada, foi a melhor dissertação de mestrado do Brasil.
E engraçado que aconteceu isso no Ceará, e a própria CAEM não deu o destaque, a imprensa, ninguém deu destaque, e está lá, continua. Essa moça que defendeu essa dissertação, hoje ela é funcionária do Banco do Nordeste, está grávida, está se preparando para fazer o doutorado. E ali, nessa monografia dela, ela responde o que esse nosso irmão, a pergunta que esse nosso irmão nos fez. O que conta o seguinte, Joaquim que existe, justamente, que eu aconselho e sugiro que esse nosso irmão vá lá na biblioteca da CAEM, tem essa dissertação de mestrado, está à disposição para consulta, onde ela faz aquela análise acadêmica e bem metódica, onde ela prova por A mais B que, por exemplo, eu vou dizendo logo, a mulher branca e pobre, ela ganha mais em condições iguais, de estudo, de escolaridade, tudo, ela ganha mais do que o negro pobre, no mesmo nível de escolaridade. E quem sofre mais é justamente a mulher negra e pobre. Mesmo ela na mesma condição de nível de escolaridade, de pobreza, o salário dela é menor ainda. Então, essa mulher que sofre a dupla discriminação, ou seja, por ser negra e por ser mulher. E eu escrevi um artigo no jornal O Povo, onde eu relato essa situação, mas esse dado consta aí na dissertação a professora Lúcia Ganotti, lá da UFC. Não, pois não. E aproveitando que você está aqui, não é? E como é que está, no âmbito do governo do estado do Ceará, a discussão de cotas aqui no âmbito local? Perfeitamente. Quando o governador criou essa coordenadoria, na realidade, em 2009, ainda no primeiro governo dele, porém ele mandou a mensagem para a Assembleia Legislativa, foi aprovada e ele não nomeou ninguém. Achou que não deveria, não estava convencido ainda. Não adianta a gente querer. As pessoas não têm esse convencimento. Repito, em função, e independe até de ideologia. Meus amigos, eu sou de esquerda, me assumo como homem de esquerda, mas os meus amigos de esquerda, quando a gente vai dialogar sobre esse assunto, eles não aceitam e dizem que o problema é de classe, o problema não é de raça, né? Então eu convivo muito com isso, o meu círculo de pessoas com quem eu... Enfim. E o governador também era um desses, não estava convencido sobre essa questão, criou no sentido de fazer um alinhamento com o governo federal, porque o governo federal criou a Secretaria de Promoção de Política de Igualdade Racial, com status de ministério, com orçamento, né, enfim, com autonomia administrativa e financeira. E o governador criou para que fosse alinhado. Porém, só em 2011, ou seja, há um ano atrás, em maio do ano passado, ele nos chamou, né, em função justamente dessa minha... de eu escrever e ser militante dessa causa, ele nos chamou e nos nomeou para tomar a frente lá. E a partir daí, de lá para cá, eu asseguro, primeiro, que nós, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, com o NASCE, da Faculdade de Educação, professora Sandra Petit, nós estamos construindo o Plano Estadual de Políticas Públicas para a Igualdade Racial. A nossa previsão é que até maio do ano que vem, ou seja, daqui a 7 meses, nós estejamos com o nosso plano de política de promoção da igualdade racial. Nós já temos a verba do governo federal, falta o governo do estado, passada essa época de eleição, colocar a contrapartida, e nós vamos criar o plano estadual de política de promoção da igualdade, bem como vamos criar o Conselho Estadual de Promoção de Política Pública para a Promoção da Igualdade Racial. Nós vamos fazer um breve intervalo, só lembrando, a UES está envolvida? A UES, ela ainda está na discussão. Nós vamos conversar justamente a autonomia universitária, até porque a Lei 12.711... Depois a gente aprofunda um pouco mais. Vamos fazer um breve intervalo e o programa Vida no Trabalho volta em instantes. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.
Voltamos a apresentar pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje traz a discussão cotas raciais e sociais e o mercado de trabalho. E eu colocaria agora uma questão para o Paixão: se o critério econômico ou da renda não seria o mecanismo ideal para a definição de cotas, uma vez que ele também abrange, de um modo geral, o critério da raça? Perfeitamente. Essa pergunta é muito boa. Eu vou dar sempre que eu sou obrigado a dar um exemplo pessoal. Eu tenho um filho que é médico. E o meu filho não precisou de cotas. Não precisou porque eu talvez precisasse, mas eu fui exceção. Da favela de onde eu nasci, eu fui exceção. Engraçado que eu não sabia que eu era exceção. Certo? Estudava muito, aquela coisa toda, mas eu achava que os meus colegas, eles eram competentes, preguiçosos, aquela coisa. Houve um momento que eu achava isso. Né? Depois eu falei, só eu. Né? Então eu percebi que eu era exceção. Então nós não queremos exceção. Exceção mantém aqueles 1,5 que eu citei agora em 110 anos. Então eu era um daqueles 1,5. E com eu sendo exceção, eu sou capitão de longo curso, oficial da Marinha Mercante, me formei fui muito tempo comandante dos navios da Petrobras, e eu tive ascendi profissionalmente e renda também. Então os meus filhos negros não precisaram, porque estudaram dos melhores colégios aqui do Ceará, tudo direitinho. Quando houve o momento deles fazerem o vestibular, eles passaram tranquilamente, se formaram, enfim, está tomando conta da vida dele. Exceção. Então, meu filho, seria injusto, na minha opinião, eu que pude dar toda a chance para o meu filho, ele ocupar a vaga lá. Então, a questão das cotas, ela tem que ter a questão do salário. 1,5, no máximo 1,5. Essas cotas é a cota que nós defendemos. Ela tem que vir também com essa questão aqui. Não é a cota para o Nego Rio, não é a cota para o filho do Pelé, não é a cota para o filho do Paixão, como não foi. E seria um contrassenso eu achar isso. Para mim, sim. Lá atrás, deveria ter tido cota para mim lá atrás. Eu fui exceção. Certo? Tenho certeza, tenho a plena consciência disso. Né? Então, acho que a questão das cotas, ela tem que vir no contexto econômico. Então, para aquela pessoa de baixa renda, esse aí é o critério. Outro detalhe, as pessoas, às vezes, e a lei, ela foi muito sábia, ela corrigiu isso. Houve um dado, foi muito explorado, a questão dos gêmeos, lá em Brasília. Na Universidade de Brasília, que os dois gêmeos, um com a tez clara e outro com a tez escura, ou seja, com mais melanina, como é o meu caso, com bem melanina. E eram irmãos, são irmãos. E um ele passou lá na seleção pelo sistema de cota, outro não. Ora, isso aí foi um erro lá na Universidade de Brasília. Tanto é que a lei hoje, ela corrige isso. Por quê? Hoje a lei 12.711, ela diz o seguinte, que é autodeclaração. Então é a melhor coisa, porque o Brasil, inclusive, é signatário da Convenção 169 da OIT, que fala no princípio da autoidentificação. Então é a mesma coisa. Quando o recenseador do IBGE vai na casa da pessoa perguntar a cor, a pessoa que se autodeclara, não é o recenseador que faz a declaração. Então a lei também corrigiu nesse ponto e com certeza o sistema tem algumas falhas e eu acredito que nesse período de 10 anos eu torço até para que acabe, porque se houver uma boa vontade, a gente vai incluir as pessoas e vamos fazer como hoje lá nos Estados Unidos, que as pessoas nem querem mais o sistema de cotas. Antes, professor Cássio, eu gostaria de lembrar que o ouvinte pode participar aqui também dessa nossa conversa, desse nosso debate, ligando para o 3366-7474. Tirar sua dúvida, fazer sua observação, fazer seu comentário. Pois não, professor Cássio? Ratificando isso que o Paixão coloca, na realidade a lei das cotas ela é uma composição da questão financeira, econômica, ou seja, da renda desta família e também da questão dita racial, né? Mas por autodeclaração. E tem uma coisa que eu gostaria de discutir um pouco mais com o Paixão. Sempre se alega muito, principalmente aqueles que se opõem,
ao sistema de cotas, que nós devíamos lançar mão da questão da meritocracia. Né? E eu acho que ninguém discorda da meritocracia, mas uma meritocracia... E é constitucional. E ela é constitucional. É claro. Mas a gente tem que discutir também a questão das oportunidades para que se possa atingir essa questão do mérito. Né? Tradicionalmente, não só os menos favorecidos economicamente ou aqueles que tradicionalmente estavam envolvidos na questão racial, na questão do gênero, que são discussões mais amplas dessa forma velada, muitas vezes, de exclusão, não tem como chegar num processo de participação democrática desse âmbito da meritocracia. Eu queria que o Paixão discutisse um pouquinho mais como é pensar a meritocracia no momento onde as possibilidades de acesso elas foram tradicionalmente desiguais. E eu gostaria... Não, um minuto, Paixão. Eu gostaria também, aí, pegando um pouquinho do carrinho do professor Cássio, lembrar um pouco também o artigo 5º da Constituição, que dispõe sobre a igualdade dos cidadãos perante a lei. Perfeitamente. Vamos começar pela Constituição. A gente sabe que a gente não pode tratar de forma igual os desiguais. Isso aí eu acho que isso aí é uma boa premissa para a gente poder tratar. O outro dado, aí eu vou remontar ainda ao período da escravidão. Em 1854, eu trouxe aqui anotado, houve a lei 1331, ainda da época do Império, que dizia o seguinte, que os negros não podiam ser admitidos nas escolas. Então, houve uma lei que proibia os negros escravizados de se alfabetizar. Houve uma lei imperial. Essa lei só deixou de existir através da lei número 7.031 de 1878. Essa lei de 1878, ela dizia o seguinte, que os negros só poderiam os negros escravizados só poderiam estudar no período noturno. Ora, naquela época nós sabemos que a jornada de trabalho dos negros escravizados era de 18, 20 horas, 16, 18, 20 horas. Então, como é que ele iria estudar à noite? Né? Então, o negro que se alfabetizava, ele era um transgressor. Né? Então eu vou lá para trás e dizer que com isso a gente não pode colocar em questão de igualdade quem tem toda essa história. Então eu acho que não é a meritocracia, a gente tem que ver muito bem, analisar, por exemplo, a pessoa oriunda de uma escola pública, o pai com um salário, ganhando no máximo um salário e meio. Esse estudante, quando ele vai fazer o vestibular, vamos supor que ele tire uma nota de 9 e o outro tirou, vamos supor, 9,3. Quem é que tem mais mérito? Aquele garoto que teve uma família onde o pai de classe média, dos melhores colégios, ou aquele garoto que só tirou 9 e veio com um sacrifício extremo, né? Conseguiu chegar lá. Então, acho que seria injusto. Eu estou dando esse exemplo simbólico, mas a gente sabe que a própria lei, ela quase diz que tem que ter uma nota de corte. Na realidade, quando ela fala o seguinte, as vagas são reservadas 50% para o oriundo de escola pública e as pessoas se autodeclaram lá. Porque, na realidade, todos estariam concorrendo às 100% ou 100%. 100%. O próprio estudante de escola pública está concorrendo aos 100%. Quando ele se autodeclara, já se faz um corte racial ali. E, logicamente, ele ali, entre aqueles que se autodeclararam da sua raça, ele vai concorrer com aqueles ali. Primeiro, no universal, e depois faz seu recorte. Então, não vejo nenhuma dificuldade, inclusive algumas universidades que já implantaram o sistema de cota, eles têm nota de corte. Então, isso deve ter. Eu concordo que deva ter, para justamente a gente olhando a questão da meritocracia. Nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, depois a gente fala um pouquinho nessa questão desse profissional que se forma e que tem acesso à universidade por meio de cotas.
como é que ele é recebido no mercado de trabalho. Mas eu vou colocar aqui a questão do Antônio Sérgio, ele é do Meireles. Ele indaga, né, e ficou meio surpreso com o que aconteceu aqui na reitoria na semana passada. E ele pergunta, na sua opinião, Paixão, o porquê de uma certa revolta de parcela dos estudantes que invadiram a reitoria, fazendo, segundo ele, aquele quebra-quebra e vandalismo. Perfeitamente. A gente não concorda, não vou dizer que eu concordo com o vandalismo, com quebra-quebra, com invasão de patrimônio público. Mas a gente também tem que entender os arroubos da juventude. Olha, eu não vou nem falar ainda dos arroubos da juventude, eu vou falar, vou uma coisa mais recente. Até há pouco tempo atrás, até eu acho 2 ou 3 meses atrás, o corpo docente da Universidade Federal do Ceará viveu, do Brasil, né? Viveu um estado de greve, e ali o que nós vimos alguns arroubos não tão juvenis, né? De alguns docentes, em função de briga, de sindicato, de ADUF ou do Sindif, enfim, o que a imprensa nos passou, dos docentes da Universidade Federal do Ceará, eu me sinto à vontade, eu sei que eu estou numa casa ampla da liberdade, onde a gente pode falar o que, né, as coisas, mas houve uma situação que não serve de exemplo para essas pessoas que têm esses plúridos juvenis, essa revolta. Então, ninguém chamou nenhum professor de brigão, nenhum que estava querendo bater no outro. O exemplo, não houve muito isso, não, né? Então, uma coisa não justifica a outra, certo? Uma coisa não justifica a outra. Mas eu condeno, não pode haver a depredação do patrimônio público. O diálogo sempre é o melhor caminho para a gente discutir, mas também, aí eu vou aproveitar também, não pode também usar, eu ia usar um outro adjetivo, mas eu acho que vou usar a palavra oportunismo. O oportunismo que houve no momento daquele para, usando a autonomia universitária, a comissão, né, fazer com que modificasse, interferisse de forma, aí sim, interferindo numa lei federal, na 12.711, colocando 80%, destinando para os estudantes pobres, de uma forma absoluta. Não, é 80% dos negros. Deixa eu te contar, querida, por favor, eu sei que é. Deixa eu chegar. É porque você falou pobres, aí eu corrigi. Sim, prossiga. Não, deixa eu lhe dizer. 80% da forma como foi posta passou para a opinião pública. Se o governo está dando 50%, a universidade está dando 80%. Foi isso que passou. Eu achei que isso aí, esses 80%, a gente sabe que é 80% de 12,5%, né? Então, eu acho que houve um oportunismo. Aí eu me permito até, né, também posso apanhar, não tem problema nenhum. Mas naquela situação, eu acho que até naquele momento que exigia e se exige serenidade, principalmente de quem já foi jovem, de quem sabe quais são os arroubos juvenis. Nós cometemos, eu mesmo, se eu for olhar lá para trás, tem algumas atitudes que eu não tomaria hoje, com os cabelos brancos me ensinaram alguma coisa, né? Então eu entendo aquilo ali mais como um arroubo juvenil, mas eu também, queria dizer que essas pessoas que fizeram aquela invasão, eles vêm do movimento chamado Cotas Já. E eu me lembro que quando essa lei foi sancionada pela Presidente da República, no outro dia o jornal O Povo colocou uma declaração do reitor dizendo: cotas serão implantadas de forma gradual. E naquele momento não se falava nem nos 12,5%. E foi preciso, aí a leitura dos jornais, eu sou assíduo nisso, o ministro Mercadante chamou os reitores e disse: não, que negócio é esse? Vou implantar aí no mínimo 12,5%. Então houve, pelo menos, a notícia dos jornais que dizem isso, né? Então os garotos que foram para a rua, e eles, por exemplo, a turma que está concluindo o 2º grau, eles: não, ainda vou esperar, mas
3 anos, né, para eu poder entrar. Então eu não justifico, porém a gente tem que ter aquela liberdade de compreender os arrobos juvenis. Com certeza. Cotas raciais, sociais e o mercado de trabalho é o tema do programa Vida no Trabalho de hoje. Você pode também participar, ainda dá tempo, ainda faltam 11 minutos, de você participar aqui do nosso debate, da nossa conversa sobre esse tema, ligando para o 3366-7474. O professor Cássio queria fazer uma observação. Eu vejo que assim, a questão como a questão da cota na universidade está mais em evidência agora, ela vamos dizer, o foco da discussão na imprensa, a gente até deixou um pouco de lado a questão do mercado de trabalho. Que inclusive eu disse que voltaria, mas eu não posso deixar também de me pronunciar diante dessa questão das cotas. Eu acho que assim, a decisão do professor Gesualdo, quando ele opta pelos 12,5%, foi muito responsável no sentido de que a entrada dos alunos, principalmente dos alunos que vão estar desprovidos de condições econômicas, precisa de um aparato da universidade de outros recursos. O recurso que a gente chama da assistência estudantil. Então, assim, eu acho que foi uma coisa discutida, e aí eu me pronuncio, inclusive, como alguém também da gestão, porque sou vice-diretor do Centro de Humanidades, da responsabilidade que a gente tem de analisar esse processo. Ou seja, como é que vai ser o impacto disso na própria universidade, para que a gente não tenha um atropelo do processo, para que a gente possa garantir não só a entrada, mas a qualidade da entrada desse estudante. Ou seja, assistência estudantil, a que é que eu me refiro? A questão dos restaurantes universitários, a questão da residência universitária, a questão das bibliotecas, que elas precisam estar dispostas ou disponíveis para dar uma educação de qualidade. Óbvio que eu concordo plenamente com o Paixão, que assim, essas questões, de acordo com a matiz que você olha, ela pode ser analisada de maneiras muito diferenciadas, mas a gente não pode perder essa dimensão. E assim, uma última coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, há sempre uma confusão do patrimônio público como sendo um patrimônio que pode ser explorado de uma forma vil, e não é essa a perspectiva, né? O patrimônio público, inclusive, deve ser aquele que a gente deveria tratar com mais respeito, porque é do acesso de todos, né? E há um certo discurso, e eu concordo com o Paixão, não só de alunos, mas só de professores, de outras pessoas, que consideram que o que é público é aquilo que a gente pode usufruir de maneira irresponsável, quando não é. E agora vamos realmente tocar na questão do mercado de trabalho, né? No que diz respeito ao mercado de trabalho, qual a contribuição da política de cotas para os profissionais beneficiados por ela, né? Isso a gente está falando uma etapa posterior, né? Porque o sistema de cotas permite que ele ingresse na universidade de forma mais ou menos especial. E depois disso, se esperar o que pode se pensar. Só seguir a pergunta, para eu já te faço a pergunta também junto. Eu sei que existe a proposta da criação dos 30% para os negros nas vagas dentro dos concursos públicos. Como é que está a negociação desse espaço? Olha, ainda no final do governo Lula, houve a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. E dentro desse Estatuto da Igualdade Racial, tem os FIPI, são os Fóruns Intergovernamentais de Política Pública de Igualdade Racial. E ali já se prevê, através do Sistema Nacional, SINAPI, Sistema Nacional de Política de Igualdade Racial, algumas políticas voltadas para essa questão. Eu vou citar, por exemplo, o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho criou o PlanSec, o PlanSec Afro. O PlanSec é o plano, né, de qualificação do Ministério do Trabalho, e voltado para alguns segmentos. E no ano de 2009 foi criado, voltado para a questão dos afrodescendentes. O PlanSec Afro é um mecanismo de inclusão, né? A questão da reserva de vagas dentro do serviço público não é uma novidade, porque nossos irmãos deficientes já estão contemplados nessa questão. Agora, eu me sinto absolutamente à vontade, tem muita gente do movimento social negro, pode não concordar comigo, mas eu me sinto à vontade para dizer o seguinte: repito, a questão das ações afirmativas são um paliativo. Tem que ter data, tem que ter prazo de validade. Não é para sempre. Senão, aí criaria o privilégio que eu sou absolutamente contra. Então,
caso venha, quando for implementado a questão da reserva de vagas dentro das vagas para o funcionalismo público, dentro dos concursos, que venha também, da mesma forma como veio aqui a Lei 12.711, com prazo determinado, 10 anos para uma reavaliação. Pronto, vem, porque é inclusão. E eu vou dar, colocar, veja o caso, eu que vi lá da favela, eu nasci, e bastou eu acender. Até então, da minha família, ninguém tinha, ninguém era alfabetizado, não tinha tirado, ninguém se alfabetizou. Até então, na minha família toda, nunca havia um histórico de, no máximo, semi-analfabetos. E bastou eu ascender. Hoje, todos os meus irmãos tiveram curso superior, fui arrimo de família, e os outros, os netos, pronto, não precisou mais ninguém, então não precisou mais nada de cota nesse lugar. Então, esse que é o espírito que eu vejo das ações afirmativas, é abrir a oportunidade para a inclusão. E depois, o mercado, as condições, enfim, fazem com que as coisas retomem o caminho que deveria ter acontecido lá atrás, na abolição da escravatura. Mas nunca é tarde, né? Vamos aqui um comentário do ouvinte, o Washington Couto, ele é do Montese. Ele diz que sou de acordo com o sistema de cotas, pois no Brasil ainda existe o preconceito racial. O sistema de cotas vem a equiparar não só os negros, mas também os menos favorecidos, devido à diferença na qualidade da escola pública e privada. Perfeitamente. Eu vejo muitas pessoas, não, mas a escola pública de qualidade, eu acho ótimo esse debate. Que venha, porque, tudo bem, vamos colocar a escola pública de qualidade. Agora vamos esperar quantos anos mais para a gente ter a escola pública de qualidade, né? A gente sabe que existe alguns nichos, né? As escolas militares. De excelência, né? De excelência. Então, um exemplo, as escolas militares. E ali tem cota e ninguém reclama, sabe? Ali tem cotas, ali para os filhos dos militares, eles não precisam fazer vestibular, né? Então tem uma reserva de cotas. Ah, mas tudo bem, porque o militar ele é muito transferido, ele vive num lugar ou depois está no outro, mas não justifica, né? Então vamos aceitar esse negócio. Um exemplo, o colégio, eu falo aqui no Ceará, eu não ouvi falar, mas no Rio de Janeiro tem um colégio, um dos melhores colégios, por sinal, público, de aplicação da universidade lá do Rio de Janeiro, sabe? E lá tem reserva de cotas para os filhos dos docentes e dos funcionários. E ninguém reclama. E às vezes são os mesmos docentes lá que se posicionam contra o sistema de cotas. Então eu tenho a compreensão que a questão racial é uma coisa que mexe muito, porque os meus amigos vêm dizer, Paixão, mas está tão bom assim. Mas eu digo, mas como? Está bom assim a gente indo lá na cadeia, encontrando nossos irmãos lá, a maioria da negrada, como vai sair esse livro agora no dia 8, com recorte. Está bom desse jeito? 1,4% de negros assim, não dá, meu amigo. Então a gente pugna por uma igualdade, equidade. Então a sociedade tem que ter essa compreensão. Os negros que ficaram cerca de 350 anos sendo a força econômica do Brasil, que os nossos irmãos, eu acho que eu não vejo dificuldade nenhuma para 15, 20 anos o sistema de cotas e fazer essa inclusão, que não é nem longe uma reparação. Mas, Paixão, você acredita que o capitalismo brasileiro ele está preparado para dar a sua cota, não é, de contribuição para corrigir esses erros históricos que ele mesmo ajudou a agravar? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, eu acredito porque o capitalismo a gente sabe como é que é. Então, se, por exemplo, essas próprias colégios que têm algumas já até faculdade, algumas até universidades, se eles tiverem algum subsídio, automaticamente eles vão aceitar e vão de bom grado aceitar a cotista. E eu vou citar mais ainda um outro detalhe. Poderia, inclusive, o governo federal fazer o seguinte, olha, vou fazer as universidades inclusas e as que não incluem. A que incluir vai receber um orçamento maior por ter incluído. E vamos ver como é que isso, eu acho que seria até mais democrático. Vamos aguardar, antes de encerrarmos o nosso programa, nós temos aqui um aviso, comunicado da Luísa de Marilac, ela que é coordenadora do curso pró-técnico do Instituto Federal de Educação, de que os alunos já estão fazendo as inscrições e já se identificando como negros
lá no Instituto Federal. Nós agradecemos aqui a presença do Ivaldo Paixão, ele que é o coordenador especial de políticas públicas para a promoção da igualdade social aqui do governo do Estado do Ceará, ao professor Cássio Aquino, do NUTRA, o Núcleo de Psicologia do Trabalho, aqui vinculado ao curso de Psicologia aqui da Universidade Federal do Ceará, agradecendo a participação de vocês, a participação dos ouvintes que fizeram o seu comentário, fizeram as suas perguntas, e é isso. O tema de hoje foi cotas raciais, sociais e o mercado de trabalho. Voltamos na próxima semana, terça-feira, às 14h. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima.